Esmeralda entra em sua casa. Ela percebe que perdeu seu brinco. Esmeralda decide ver se o item caiu na rua. Ela procura o brinco pelo pátio. Lúcio chega na vila. Esmeralda segue no chão. Ela percebe que alguém está chegando. Esmeralda vê um homem com o rosto deformado. Ela fica apavorada. Esmeralda corre para dentro de casa e se tranca. Ela acorda Florzinha. Esmeralda fala para a amiga que deu de cara com um homem horrível. Ela descreve o rosto do algoz. Florzinha sugere que Esmeralda feche bem a porta. A fofoqueira dorme novamente. Esmeralda tranca a porta. Ela vai para o quarto. Esmeralda observa o filho. Lúcio volta para a casa de Bernardo. Ele celebra por ter visto Esmeralda. Lúcio percebe que assustou a camponesa. O crápula anuncia que aconteceu o que ele mais temia. Georgina fala com Lúcio. Ela deduz que ele foi atrás de Esmeralda. Lúcio confirma para Georgina que não conseguiu controlar a ansiedade. Ele revela que Esmeralda estava elegante. Lúcio ressalta que a camponesa também estava acompanhada. Ele comenta que Esmeralda está muito diferente. Lúcio chama a camponesa de deusa deslumbrante. Ele confirma que Esmeralda o viu, mas não o reconheceu. Lúcio fala para Georgina que a camponesa correu devido ao medo. Ele crê que deu um passo maior que a perna. Lúcio pergunta a Georgina quem estava com Esmeralda. O crápula descobre que a camponesa e Álvaro vão se casar. Lúcio fica irritado a ter um novo concorrente. Ele descobre que Álvaro operou Esmeralda. Lúcio planeja se livrar de todos os rivais. Georgina gosta das ameaças do crápula. Lúcio comenta que a sua paixão renasceu com mais força. Amanhece. Florzinha relembra que Esmeralda a acordou. Dominga também vai ao quarto. Esmeralda revela que deu de cara com um homem espantoso. Florzinha fica arrepiada. Esmeralda comenta que o homem a olhou de forma estranha. Dominga esclarece que a camponesa tem que achar o brinco. Ela pede para Esmeralda não ser tão descuidada. Florzinha crê que o brinco pode estar no carro. Esmeralda a desmente. Dominga comenta que Branca vai ficar muito chateada. Florzinha, a parteira e Esmeralda decidem ir ao pátio novamente. Lúcio fala para Bernardo que temia a concorrência apenas de José Armando. O diretor comenta que Álvaro é um grande oftalmologista. Bernardo anuncia que o médico é jovem e atraente. Lúcio percebe que o rival tem muitas qualidades. Florzinha e Dominga temem que alguém tenha roubado o brinco. Esmeralda pergunta à amiga como é Lúcio. Florzinha encontra o brinco. Dominga fica contente. Florzinha pergunta o que Esmeralda tinha perguntado. A camponesa desconversa. Esmeralda volta a pensar no homem que viu. Aurora a assusta. Ela pergunta o que Esmeralda está fazendo parada. A camponesa comenta que estava pensando. Esmeralda fala para Aurora que também está bastante inquieta. Ela segue com um medo inexplicável. Aurora sugere que Esmeralda não seja boba. Ela comenta que todos adoram a camponesa. Aurora relembra que Esmeralda tem até um amor de um homem. Lúcio esclarece que precisa investigar muito. Ele não entende como Esmeralda aceitou ficar noiva de Álvaro. Bernardo crê que a camponesa quer esquecer José Armando. Lúcio deduz que Esmeralda aceitou Álvaro por gratidão. Ele se arrepende por não ter feito a camponesa começar a enxergar antes. Álvaro volta à vila. Esmeralda comenta que não o esperava. Aurora revela que a amiga já estava de saída. Ela sugere que Álvaro tire ideias malucas da cabeça de Esmeralda. O casal sai. Aurora fala para Dominga que Esmeralda já foi. A parteira esclarece que não gosta de ver a camponesa saindo sozinha. Aurora fala para Dominga que Esmeralda estava muito impressionada. A parteira deseja que Deus deixe Lúcio bem longe da capital. José Armando receita um novo calmante para Graziella. Ela pede algo mais forte. José Armando sugere que Graziella arrume uma ocupação. Ela comenta que não sabe fazer nada. José Armando sugere que Graziella volte às aulas de desenho. Ela revela que foi educada para ser mulher de um homem rico. Graziella anuncia que só Adrian a faria se sentir útil. José Armando esclarece que tentou abrir os olhos do peão. Ele comenta que Adrian não o respondeu, mas ficou pálido. Graziella pede para José Armando falar para o peão que ela vai ficar louca. A patricinha anuncia que ficará com o amado, nem que seja por pena. Adrian presenteia Aurora. Ela comenta que adora saber que ele pensa nela. Eles se abraçam. Graziella esclarece que o apoio de José Armando é muito importante. Ele esclarece que ela realmente pode enlouquecer. Graziella anuncia que não consegue se controlar. José Armando segue afirmando que a prima deve trabalhar. Eles se despedem. Graziella encontra Sebastião no corredor. Lúcio observa Dominga e o menino.
José Armando fala para Sebastião que o problema sentimental transformou Graziella por completo. Ele anuncia que a prima não tem força de vontade para recomeçar. José Armando relembra que Esmeralda soube abrir o seu caminho mesmo cega. Ele reclama por a camponesa ter escolhido o filho. Sebastião fala para José Armando que Esmeralda sente mágoa pelo que aconteceu. Ele comenta que a camponesa está tentando deixar o bonitão no passado. Lúcio caminha no parque. Dominga compra um balão para o menino. A parteira vê Lúcio, mas em seguida ele desaparece. Dominga crê que pode estar delirando, mas mesmo assim sai do parque com o menino. Florzinha fala para Branca que só se sente gente no campo. A madame comenta que também adora a fazenda. Florzinha fala para Branca que Esmeralda adoraria visitar a Gruta da Cascata. Ela esclarece que a amiga só não volta ao campo por medo de Lúcio. Melésio bate na porta do casa do Crápula. Joana o recebe. Melésio deseja falar com Lúcio. Joana não permite. Ela inventa que Lúcio está ocupado. Melésio fala para Joana que a cerca quebrou. Ele a engana. Melésio invade a casa. Joana o alcança. Melésio esclarece que sempre se entendeu com Lúcio. Joana anuncia que o Crápula não quer receber ninguém. Melésio esclarece que não vai sair da residência antes de ver Lúcio. Florzinha conta para Branca que Esmeralda chegou a perder um dos brincos. A madame descobre que a filha viu uma pessoa horrorosa. Florzinha fala para Branca que encontrou o brinco. Melésio tira a paciência de Joana. Ele anuncia que quer verificar se Lúcio está na casa. Joana deduz que alguém mandou Melésio à residência. O bobo admite que está obedecendo a Firmino. Joana exige que Melésio não regresse. Ela esclarece que Lúcio está chateado com o bobo. Joana consegue enxotar Melésio. Ele a chama de banana nanica. Dominga volta para casa transtornada. Ela fala para Branca que viu Lúcio na praça. Dominga admite que pode ter se enganado. Melésio deduz que Lúcio ainda está em casa. Ele fica aliviado ao crer que o Crápula não vai perturbar Esmeralda. Melésio fala com a água. Ele deseja reencontrar a sua rainha. Melésio relembra que Firmino está esperando. Esmeralda desce do ônibus. Ela é seguida por um carro. O veículo se aproxima. Esmeralda percebe que está sendo seguida. Ela apressa o passo. Esmeralda corre para entrar na vila. Ela deduz que o monstro a está seguindo. Esmeralda pensa em algo assustador. Ela deduz que o homem é Lúcio Malavé. O Crápula aparece em seu carro. Álvaro vai à casa de José Armando. O médico esclarece ao rival que o incidente entre eles foi desagradável. José Armando crê que Álvaro quer reclamar novamente. Ele relembra ao rival que eles eram amigos. José Armando fala para Álvaro que dois homens que amam a mesma mulher não podem ter uma relação cordial. Ele admite que ainda ama a Esmeralda. A camponesa entra em casa. Dominga revela que terminou o jantar. Esmeralda comenta que não irá à aula na casa de Hortência. Dominga volta a pedir para a camponesa não sair à noite. Esmeralda também pergunta à parteira como é Lúcio. O Crápula fala para a Georgina que entrou pela porta dos fundos para evitar um encontro desagradável. Lúcio conta para a escultora que voltou à vila. Ele revela que Esmeralda estava sozinha. Álvaro ressalta que José Armando tinha tudo a seu favor. O bonitão comenta que não conseguiu vencer a si mesmo por egoísmo ou excesso de amor. José Armando insinua que deixou o caminho livre para Álvaro. Ele se considera vencido de uma batalha que não quis enfrentar. Álvaro relembra que precisa ver um paciente. Ele esclarece que tentou reatar a sua amizade com José Armando. Álvaro comenta que não gosta de ser inimigo do bonitão. José Armando não o responde. Álvaro vai embora. Dominga pergunta por que Esmeralda quer saber sobre Lúcio. A parteira fala o pior do Crápula. Dominga descreve as cicatrizes de Lúcio. Ela comenta que o Crápula sempre andava com roupas largas e chapéu. Esmeralda relembra que o homem que viu estava vestido de outra maneira. Dominga anuncia que Lúcio parece o próprio diabo. Esmeralda decide não compartilhar suas suspeitas com a parteira. Lúcio pergunta a Georgina se a camponesa ama Álvaro. A escultora nega. Georgina fala para Lúcio que Esmeralda queria voltar com José Armando. Ela admite que sente medo da concorrência da rival. Georgina fala para Lúcio que Esmeralda usa o menino para se aproximar de José Armando. Ela admite que o bonitão ficou encantado com a criança. Georgina fala para Lúcio que está tentando obrigar José Armando a não registrar José Rodolfo. O Crápula assegura que é o pai do menino. Georgina fala para Lúcio que Esmeralda será reconhecida como uma penha real e registrará a criança com um pai desconhecido. Ela sugere que o Crápula entre em ação. Lúcio deseja que o menino tenha o seu sobrenome. Ele fala para Georgina que precisa ser operado. A escultora lamenta por Bernardo não querer realizar a cirurgia. Lúcio pede para Georgina manipular o pai. Ela promete fazer o possível. Georgina anuncia
anuncia que Lúcio seria de grande ajuda caso tirasse Esmeralda do seu caminho. Dionísio lê a carta que chegou do campo. Esmeralda fica feliz com as palavras de Melésio. Dionísio fala para a camponesa que Lúcio ainda está no campo. Esmeralda fica aliviada. Ela admite que estava pensando muito em Lúcio. Georgina visita José Armando no consultório. Ele comenta que estava com muito trabalho. Georgina anuncia que nunca se cansa de ver o bonitão. José Armando crê que a escultora não o deixará ser independente após o casamento. Georgina fala para o bonitão que o lar dele será um local agradável. Ela deseja ter filhos de José Armando. Georgina anuncia que dará à luz ao primeiro filho do bonitão. Ela deixa José Armando encomendado com o comentário. Dominga pede ajuda de Júlia com a roupa. Florzinha caminha com José Rodolfo. Dominga chega. Florzinha resmunga. Ela comenta que o menino não quer saber dela quando a parteira está por perto. Dominga afirma que não pode deixar o neto sozinho. Ela teme que o menino caia novamente. A parteira também sente medo do misterioso que está rondando a vila. Esmeralda fala para Dionísio que Lúcio era muito bom. Ela crê que o crápula não é capaz de prejudicá-la. Esmeralda comenta que a paixão doentia transformou Lúcio em outro. Ela anuncia que o crápula é uma pessoa complexa. Dionísio esclarece que Esmeralda não tem com o que se preocupar. Ela fala para ele que ficou muito preocupada ao ver o homem deformado na porta. Georgina percebe que José Armando ficou indiferente. Ela nota que ele ainda pensa que o filho de Esmeralda pode ser dele. Georgina insinua que José Armando terá uma grande surpresa. Hilda procura o bonitão. Ela revela que José Armando tem 3 pacientes. Georgina decide ir embora. Hilda pergunta o que houve com o paciente de Bernardo. José Armando esclarece que não sabe nada sobre o assunto. Aurora fala para Adrian que também está nervosa, pois um ladrão está andando na vila. Ela deseja que Cláudio vigie a casa. Adrian não entende o que um ladrão quer com pessoas pobres. Ele especula a aparência do sujeito. Adrian comenta que há muitas mulheres bonitas na vila. Ele fala para Aurora que tentará voltar ao local à noite. Adrian pede para nenhuma mulher sair sozinha. José Armando atende uma paciente. Esmeralda vai à sala do bonitão para buscar as fichas. Ele pergunta se há mais pacientes. Esmeralda revela que Rodolfo quer ver José Armando. O bonitão não entende o que o pai faz no hospital. O fazendeiro entra no consultório. José Armando pergunta se Rodolfo está passando mal. O fazendeiro afirma que o assunto é importante. Ele pede para Esmeralda não sair. Rodolfo dá uma última oportunidade para os filhos reconsiderarem. Ele crê que o amor que os pombinhos sentiram ainda não morreu. Rodolfo afirma que o processo para fazer a troca de sobrenomes está em andamento. Ele comenta que em breve será tarde para voltar atrás. José Armando insinua que ninguém quer mudar as decisões que já foram tomadas. Ele pergunta se Esmeralda pensa algo diferente. Sebastião entra no dispensário. Ele assusta Esmeralda. Ela anuncia que teve a impressão de estar sendo seguida. Sebastião não vê ninguém. Ele acalma Esmeralda. Sebastião fecha a porta. Lúcio aparece no dispensário com uma expressão maquiavélica. Fátima esclarece que parece mentira Graziela ser capaz de se humilhar tanto. Ela ressalta que até Esmeralda sonhou alto. Fátima esclarece que sente raiva ao ver o quanto a camponesa está prosperando. Ela comenta que Graziela só se afunda cada vez mais. Fátima informa a filha que quer ver Esmeralda acabada. Graziela descobre que a mãe está planejando uma vingança. Fátima não esquece que Esmeralda fez José Armando terminar com a Patricinha. Ela culpa a camponesa por todas as suas desgraças. Adrian admite para Florzinha que esteve a sós com Graziela novamente. Ela crê que a Patricinha vai acabar conseguindo o que quer. Adrian assegura que não pretende abandonar a Aurora. Florzinha não acredita. Georgina ajuda Lúcio a se instalar no quarto. Ela comenta que ele terá atenção especializada. Lúcio revela que já começou os exames. Ele comenta que já está sabendo da presença de Esmeralda no hospital. Lúcio anuncia que viu a camponesa. Adrian fala para Esmeralda que socorro é gente boa. Ele crê que está decepcionando a sogra. Esmeralda sugere que Adrian supere a situação. Ela anuncia que ele tem o direito de ser feliz. Adrian pergunta se Esmeralda alcançou a felicidade. A camponesa comenta que procura paz e tranquilidade para ela e para José Rodolfo. Georgina esclarece que Lúcio está se arriscando. Ele admite que fica ansioso quando Esmeralda está por perto. Lúcio anuncia que daria sua vida para ter a camponesa. Graziela conversa com José Armando na mansão. Ela revela para o primo que Fátima quer se vingar de Esmeralda. Graziela confirma que a mãe odeia a camponesa e a culpa pelo fim do noivado. Hortência procura Esmeralda com uma bola. Ela anuncia que comprou o brinquedo para José Rodolfo. Hortência esclarece que adora o menino. Ela deseja ver José Rodolfo todos os dias. Hortência segue afirmando para Esmeralda que está ansiosa pelo casamento. José Armando relembra que não amava Graziela. Ela esclarece que Fátima sente raiva por o bonitão ter se apaixonado por Esmeralda. Graziela fala para José Armando que a sua vida está uma porcaria. Ela anuncia que não vai perder sem lutar. José Armando admite que está arrependido por não ter reatado com Esmeralda.
Esmeralda. Graziela comenta que o bonitão deve gostar do menino. José Armando anuncia que sente carinho por José Rodolfo. Ele fala para Graziela que percebeu que poderia ser feliz com a Esmeralda tarde demais. A camponesa volta ao hospital. Lúcio segue de olho. Esmeralda anuncia que precisa buscar uns papéis. Ela descobre que Hilda não está. Esmeralda decide ir ao consultório de Álvaro. Lúcio se esconde. Esmeralda sente calafrios. Álvaro a toca. Esmeralda se espanta. Ela fala para Álvaro que quer ir à mansão. Esmeralda conta para o noivo que está ficando louca. Ela comenta que sente que está sendo observada. Esmeralda fala para Álvaro que viu um homem horroroso na vila. Ela comenta que nunca havia ficado tão assustada. Bernardo fala para Lúcio que ainda não tem os resultados. Ele comenta que o cardiologista vai chegar em breve. Lúcio não aguenta esperar. Esmeralda fala para Álvaro que não tem ideia de quem era o homem. Ela preocupa o médico com as suas suspeitas. Álvaro sugere que Esmeralda se distraia. A enfermeira arruma a cama de Lúcio. Georgina vai à mansão. Ela encontra Branca e Esmeralda no local. Georgina anuncia que quer ver Fátima. Branca revela que a megera saiu. Georgina pede para esperar a amiga. Branca permite. Georgina cumprimenta Esmeralda. Branca decide pedir algo para beber. Georgina pergunta como está o trabalho de Esmeralda. A camponesa é seca. Georgina fala para Esmeralda que Bernardo está atendendo um homem que quer reconstruir o rosto deformado por causa de uma mulher que ele ama com loucura. Lúcio pensa em se apresentar para a camponesa. Hilda fala para José Armando que o paciente misterioso de Bernardo foi internado. A outra enfermeira chama a colega. Hilda não consegue falar que o paciente tem o rosto deformado. Georgina fala para Lúcio que viu Esmeralda na mansão. Ele deduz que a camponesa não está de plantão. Georgina esclarece que Lúcio não vai ter que suportar muito tempo a situação. Aurora fala para Esmeralda que sente que Adrian está diferente. Ela sugere que a amiga observe o peão. Aurora esclarece que Esmeralda tem experiência. A camponesa crê que o amigo não está sendo frio. Aurora comenta que Adrian nunca foi apaixonado. Ela anuncia que está duvidando do amor do peão. Graziela fala para Adrian que Rodolfo está no quarto. Ele prefere não deixar recado. Graziela descobre que Adrian pretende dar uma volta. Ela se oferece para ir com ele. Adrian esclarece que Graziela está louca. Ela pede para ir à pracinha com ele. Adrian se recusa a fazer o passeio. Graziela anuncia que é capaz de ir à pracinha andando. José Armando encontra Georgina no hospital. Ela inventa que estava procurando o bonitão. Georgina chama José Armando para tomar café. Lúcio sai do quarto. Aurora crê que Esmeralda não pensa mais em José Armando. Ela anuncia que não sabe se Adrian esqueceu Graziela após tê-la pedido em casamento. Aurora crê que está atrapalhando o relacionamento do peão e da patricinha. Graziela assegura que ficará tranquila após conversar com Adrian. Ele anuncia que não vai para lugar nenhum. Graziela não desiste da sua ideia. Ela decide ir à praça. Aurora e Esmeralda admiram a noite. A moça reclama por Adrian não ter aparecido. O peão conversa com Graziela na praça. Ela agradece a presença dele. Adrian esclarece que também está louco. Graziela fala para o peão que a praça é o cantinho deles. Ele inventa que seu amor já passou. Graziela abraça Adrian. Ela sugere que ele esqueça tudo o que aconteceu. Graziela lamenta por não poder voltar no tempo. Ela anuncia que quer se casar com Adrian. Ele tenta ir embora. Adrian afirma para Graziela que já é tarde. Ela insiste para ele ficar mais um pouco. Graziela comenta que está sentindo paz e tranquilidade. Ela pede um beijo para Adrian. Ele esclarece que não está conseguindo se controlar. Adrian dá um beijão em Graziela. Esmeralda sugere que Aurora peça para o peão ser sincero. Ela anuncia que a amiga não pode viver se atormentando. Esmeralda crê que Adrian vai confirmar que ama a Aurora. A moça esclarece que o peão não demonstra o seu amor. Esmeralda esclarece que Adrian tem muito trabalho. Aurora comenta que só precisa de poucos minutos para ser feliz quando o peão está por perto. Ela crê que Adrian e Graziela estão juntos. Esmeralda afirma que Fátima não iria permitir. Aurora comenta que está com um mau pressentimento. Adrian e Graziela voltam ao mesmo tempo para a mansão. Lúcio pergunta o resultado do eletro. Bernardo anuncia que o coração do Crápula não está em um bom estado. Ele esclarece que a operação não seria prudente. Lúcio pergunta se Bernardo já tomou uma decisão. O diretor revela que segue na dúvida. Lúcio reitera que assinaria qualquer documento. Bernardo decide manter a operação de pé. Ele comenta que também não está se sentindo bem. Bernardo fala para Lúcio que precisa de tempo. O Crápula assegura que vai resistir à operação. Lúcio não sabe mais o que falar. Bernardo convence um amigo a esperar mais um pouco. Fátima pergunta pelo processo da troca de sobrenomes. Rodolfo esclarece que os advogados já estão cuidando do assunto. Fátima insinua que haverá 2 casamentos após a troca dos sobrenomes. Rodolfo deseja que tudo se resolva de outra maneira. Ele percebe que José Armando mudou. Rodolfo crê que o filho pode registrar o menino. Fátima insinua que Lúcio pode aparecer e reclamar a paternidade da criança.
Rodolfo admite que o Crápula não irá intimidá-lo. Ele comenta que o Lúcio precisaria apresentar provas. Fátima esclarece que o Crápula pode solicitar um DNA. Ela comenta que Lúcio levaria José Rodolfo para longe. Hilda fala para Esmeralda que vai ajudar Sebastião em uma cirurgia. A camponesa relembra que vai embora mais cedo. Esmeralda conta para Hilda que irá sair com Álvaro. José Armando escuta e fica arrasado. Esmeralda deseja ir a um restaurante que tem um aquário enorme. José Armando entra na sala. Esmeralda se retira. Hilda a segue. Georgina fala para Bernardo que precisa vencer de qualquer jeito. Ele comenta que intrigas não vão ajudar. Bernardo fala para Georgina que Lúcio adora a ideia de ter Esmeralda por perto. A escultora comenta que a situação pode favorecê-la. Florzinha vê o vestido que Esmeralda vai usar. Dominga anuncia que Branca comprou a roupa. Ela deseja que Esmeralda se divirta. Florzinha teme que a camponesa veja o homem misterioso novamente. Dominga comenta que ficou muito intrigada ao saber que o Crápula tem o rosto deformado. Ela fala para Florzinha que precisa ir ao campo para ver com seus próprios olhos se Lúcio está na cidade. A fofoqueira teme que o Crápula apareça na residência. Ela assusta Dominga. Esmeralda chega. Ela encontra Aurora brincando com José Rodolfo. Esmeralda vai ao quarto. Ela também admira o seu vestido. Esmeralda decide tomar banho. Dominga exige que Florzinha tire a cara de medo. Graziela canta na sala. Fátima pergunta o que a filha comemora. Graziela revela que a mãe nunca está satisfeita com nada. Ela inventa que não aconteceu nada importante. Graziela comenta que Fátima nunca a compreendeu. A megera esclarece que jamais vai aceitar Adrian. Graziela assegura que será feliz com o peão. Fátima esclarece que a filha não nasceu para ser pobre. Graziela deseja ter filhos com Adrian. Fátima anuncia que não vai aceitar netos chechelentos. Ela chama Graziela de insuportável. Fátima desconta sua raiva em Jacinta e derruba a bandeja. A empregada volta à cozinha. Jacinta fala para Adrian que Fátima e Graziela brigaram novamente. A Patricinha conta para José Armando que saiu com o peão. Ela revela que Adrian a beijou. José Armando parabeniza Graziela. Ela comenta que Adrian se soltou após um tempo de conversa. Graziela crê que voltou a ter o amor do peão. Ela atende uma ligação. Graziela entrega o telefone para José Armando. Ele fala com Georgina. José Armando informa para a noiva que precisa ver um paciente. Georgina decide aproveitar a oportunidade. Aurora fala para a Florzinha que Adrian não a procura há 2 dias. Ela sente que há algum problema. Adrian chega. Florzinha sugere que o peão aparece mais vezes. Adrian convida a Aurora para ir ao cinema. A moça decide contar para Socorro que vai sair. Florzinha fala para Adrian que não está conseguindo tranquilizar a Aurora. O peão comenta que é um azarado. Adrian fala para a Florzinha que fraquejou. Álvaro chama Esmeralda de maravilhosa. Ele a deixa envaidecida. Esmeralda vê José Armando no mesmo restaurante. Ela fica nervosa. Álvaro também vê José Armando. Ele percebe o que está acontecendo. Álvaro chama Esmeralda para dançar. Ela aceita. Eles dançam coladinhos. Álvaro olha feio para José Armando. Ele pergunta a Esmeralda se o bonitão sabia sobre o passeio. A camponesa anuncia que não falou nada. Georgina fala para Lúcia que José Armando a surpreendeu no corredor. O Crápula comenta que cedo ou tarde o bonitão saberá da verdade. Georgina anuncia que José Armando não pode imaginar que ela e Lúcio são cúmplices. O Crápula comenta que o rival não é bobo. Georgina promete arranjar uma desculpa para se safar. José Armando dirige. Álvaro e Esmeralda seguem no restaurante. Ela pensa em José Armando. Ele também relembra os momentos de amor que viveu com a camponesa. Lúcio pede para Georgina falar mais sobre Álvaro. A escultora admite também que o médico é encantador. Georgina comenta com Lúcio que todo o triângulo amoroso trabalha no hospital. José Armando pensa se seria possível recuperar Esmeralda. Ela fica emocionada. Lúcio pergunta a Georgina como Esmeralda e José Armando trabalham juntos. A escultora revela que Álvaro aproximou os pombinhos para verificar se haveria alguma chance de reconciliação. Lúcio esclarece que os rivais são idiotas. Georgina comenta que José Armando ainda é um rival poderoso. Ela admite que o bonitão ama Esmeralda. Georgina esclarece que Lúcio precisa agir logo ou tudo estará perdido. Álvaro deixa Esmeralda na vila. O médico comenta que a noite não foi como ele imaginava. Esmeralda esclarece que gostou do passeio. Álvaro se despede de Amada. Florzinha espera a amiga acordada. A fofoqueira fala para Esmeralda que Adrian a deixou triste. Florzinha revela que o peão e Graziela estão juntos novamente. Esmeralda fica chocada. Florzinha esclarece que Graziela é muito esperta. Ela comenta que Adrian estava perturbado. Esmeralda deseja que o peão reconsidere. Ela fala para Florzinha que encontrou José Armando no restaurante. A fofoqueira se interessa pela fofoca. Esmeralda suspira por José Armando. Ele faz o mesmo em sua casa. José Armando admite que não consegue tirar Esmeralda do seu coração. Sozinha, ela afirma o mesmo.